sempre mostramos os trechos mais importantes. Tudo explicado de forma direta e clara, sem enrolação e sem distrações. Então eu vou pedir ao deputado Alencar para encerrar, para a gente continuar a sequência dos oradores, por gentileza. Presidente, dentro do tempo. Só para dizer que é mentira, viu, presidente? Vossa Excelência... Senador Exalcir, o senhor teve a palavra, senador. Agora vamos ouvir. Então, vamos passar a entrevista aqui ao vivo? O senhor topa? O senhor topa passar a entrevista ao vivo? Deputado Alencar, dizendo que é mentira. Deputado Alencar, por gentileza. Está dizendo que é mentira, o senhor topa passar a entrevista ao vivo? Eu expliquei para vocês então, que é deputado Alencar, para encerrar, por favor. Está me chamando de mentiroso. Não, por favor, para encerrar. O senhor peça para ele também Senhores, comportamento. nós temos aqui um... Pelo comportamento. Eu vou... Deputado, ele está por dizendo que eu favor, sou mentiroso. para encerrar, eu topo gentileza. passar a entrevista aqui. Por favor. Transmita. Vossa Excelência presidiu a comissão. Vou dar sequência aos oradores. Alguém disse aqui que demorou a investigar, é verdade. Bolsonaro, por exemplo, sabia de tudo há 4 anos atrás. Quem disse isso foi o senador que estava aqui ao meu lado, Exalcir, em debate com o nosso colega, né, e deputado Alencar Santana, que entregou a ele, inclusive, toda uma documentação de fraudes. E que Jair Bolsonaro, tendo aquilo, eu agora, não Exalcir, falo, não fez nada. Nós ficamos 4 anos sem nenhuma apuração sobre esse fato. Se Exalcir entregou isso ao presidente, disse que havia fraude, foi lá com servidores do INSS, para mim, Jair Bolsonaro teria que depor, porque não fez nada. Esse seria um que teria que vir aqui. Evidentemente, o relator, não sei por que não o colocou. O senador Exalcir deveria pedir que Jair Bolsonaro viesse aqui. Falo com sinceridade, porque se foi entregue a ele, no mínimo ele prevaricou. Ele teria que levar isso à Polícia Federal, à Controladoria Geral da União, teria que ter visto o que era fraude punido. Pelo contrário, durante o governo Bolsonaro, vocês vão ver que várias entidades foram cadastradas, entidades que deram o cano nesses servidores e mais. Então, realmente demorou a apuração. A apuração veio começar no governo do presidente Lula, através da Controladoria Geral da União, que é órgão, que é independente, mas ligado ao governo, e também a Polícia Federal, que iniciaram essa investigação e que, ao saber de tudo isso, o presidente interrompeu qualquer desconto e está devolvendo, já devolveu 80% dos aposentados. Olha quanta diferença. Bolsonaro recebeu tudo, nada fez. Lula soube, está devolvendo o dinheiro e fazendo a investigação. Então é mais um tiro no pé que a oposição dá ao colocar essa CPMI. Aliás, o segundo tiro no pé, porque o primeiro foi na CPMI do golpe, onde eles tentaram dizer que Jair Bolsonaro nada tinha a ver com o golpe, que era um coitado, um inocente que estava nos Estados Unidos passando mal e por lá viu aquele quadro absurdo que ele nada tinha a ver, um verdadeiro anjo. Não é o pensamento do Supremo, da Procuradoria-Geral da República, da Polícia Federal, e ele agora começa o julgamento final no dia 2, no dia 12 estará preso. Será, portanto, o presidiário Jair Bolsonaro. Então, a CPMI, que foi um tiro no pé, será outro tiro no pé. Mas dados já falam disso. O relator sabe desse processo, já deve ter lido isso nas matérias. Vocês ouviram aí o tal careca do INSS. Olha a matéria de onde o careca do INSS se enriqueceu. Vocês vão ver quando. Então, ele conseguiu comprar uma casa em fevereiro de 2024. Portanto, ele acumulou esse recurso antes, no valor de 3,3 milhões de dólares, ou seja, quase 20 milhões de reais, que o careca do INSS comprou uma casa na Flórida, na praia. Ou seja, ele vinha acumulando riqueza, esse careca do INSS, porque pelo passado dele ele não teria esse recurso. Então é evidente que houve sim todo um procedimento de roubo dessas entidades durante esse processo. Essa quadrilha continuou posteriormente? Sim, e tudo será descoberto. A quadrilha se iniciou num período e está sendo investigada até o dia em que se interromperam os processos. Então essa quadrilha tem que ser toda ela colocada em xeque. Eu pedi uma entidade em particular, que é de Belo Horizonte, senador Carlos Viana, a BANSP, é uma entidade de Belo Horizonte que ninguém nunca ouviu falar. Eu procurei saber dela, ela existiu exatamente, acho que 2 anos, depois ela sumiu de novo. Ela acumulou mais milhões e milhões, ela de repente, ela tinha em torno de 4 mil servidores e passou para mais de 40, 50 mil pessoas civis aposentadas durante 2 anos e sumiu.
Essa entidade eu já estou procurando saber, inclusive já convoquei a presidenta. Ela não está ali no requerimento. Então, como tem um acordo, eu peguei o número do requerimento, não sei por que não está ali. Já foi colocado por mim, essa entidade precisa ser verificada. Bem porque é de BH e o pessoal tem me cobrado que diabo de entidade é essa que roubou tanto. Mas nós vamos descobrir. Então, boa sorte, um trabalho bom para todos nós. Muito obrigado, deputado Rogério Corrêa. Artigo 14, peço a Vossa Excelência um tempo para me responder aqui, porque já é a segunda vez que coloco meu nome e eu não estava presente. Pois não, senador Exauci. Eu quero explicar de uma forma definitiva essas questões que foram levantadas aqui. O PT tem essa mania de criar uma narrativa mentirosa e ficar repetindo, até achar eles mesmos achando que é verdade. Eu fui eleito senador em 2018, recebi no meu gabinete, depois fui lá na Associação dos Peritos, que solicitavam, naquela época de 2018, não tinha tomado posse ainda, para que os peritos pudessem ter acesso ao novo governo, porque existia a questão da aposentadoria, não é, que bastava a declaração do sindicato, a questão do seguro-defeso, que na época Brasília tinha, acho que não caberia os pescadores aqui no lago. Então tinha uma série de irregularidades e eles queriam, inclusive, participar, né, com um bônus para os peritos e também participação lá ir para o Ministério da Economia, não para a Previdência. Eu sugeri que eles fossem lá no CCCB, onde estava a transição, Jair Bolsonaro não tinha tomado posse ainda, eles foram e 17 dias depois, dia 17 de janeiro, o presidente da República encaminhou para essa casa a MP 871, exatamente para evitar, não é, essas aposentadorias. Então, para esclarecer definitivamente. E depois, quando chegou aqui, eu fui presidente da comissão da MP 871. E quem votou contra esses controles foi exatamente o Partido dos Trabalhadores. Obrigado, senador Exauci. Essa é a minha explicação. Artigo 14 respeitado. Pois não, senador Artigo Alencar. 14 também, que eu fui citado pelo deputado Rogério Corrêa. Pois também. não, senador Alencar. Da mesma maneira que o senador foi citado, também fui citado. E quero esclarecer aqui, eu participei de 2 debates ao vivo com o senador Exauci Lucas, onde ele disse que tomou conhecimento de irregularidades no INSS, de descontos indevidos, e ele disse que levou ao ex-presidente Bolsonaro, ao conhecimento dele. Eu indaguei, senador, ao vivo, se Vossa Excelência e se o ex-presidente levaram ao conhecimento da Polícia Federal, se levaram ao conhecimento do Ministério Público, se tomaram alguma medida de suspensão dos descontos, se tomaram alguma medida de investigação, e Vossa Excelência ficou silente, calado, e repetiu ainda, na primeira entrevista, não, eu tomei conhecimento e levei ao presidente. Vossa Excelência, e depois teve uma outra entrevista há 10 dias atrás, Vossa Excelência repetiu isso com orgulho, tomei conhecimento e levei ao presidente Bolsonaro. Indaguei novamente se Vossa Excelência levou à Justiça, se levou ao Ministério Público Federal, se cessou os descontos, se o governo anterior. Vossa Excelência, não. E ainda fala que enviaram uma MP. Ora, e a Justiça para apurar as irregularidades? Relator, Vossa Excelência, que é um promotor público, o Ministério Público teria competência, um governo federal, um senador tomando conhecimento de levar isso ao Ministério Público para apurar e pedir ao Ministério da Previdência de então, ao presidente do INSS, que se cessasse esses descontos indevidos. Mas nada foi feito. Ou foram omissos ou prevaricaram. Tá bem. Isso é claro e nítido. Não foi eu que disse. Se inscreve no canal agora. Ajuda o NBP News a crescer ainda mais. Juntos vamos alcançar muito mais.